Oremos ao Senhor, nosso Deus, Senhor Deus, Pai eterno. Mais uma vez, ó Pai amado, pedimos a Ti, por Tua bondade e infinitíssima misericórdia. Fala conosco, meu Pai amado, mais uma vez, como Tu já tens falado desde cedo e vai continuar falando. Usa o Teu servo na palavra neste momento e abra também, ó Deus, os nossos ouvidos para ouvirmos, entendermos, aceitarmos a Tua palavra. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Glórias a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, amém? Tome o seu assento, queridos. Muito obrigado, é muito bom estar novamente aqui com esta linda igreja para juntos nós adorarmos a Deus, nós glorificarmos e exaltarmos ao nome santo de Jesus. Quantos aqui já glorificaram a Deus nessa noite? Quantos aqui glorificaram a Deus já nesta noite? Amém? Pegue a sua Bíblia, por gentileza, vamos meditar um pouco mais na palavra de Deus. João, capítulo de número 11. Louvar a Deus, porque Deus em todo tempo é bom, tem feito grandes milagres e maravilhas ali em Pirassununga. Deus tem operado em nosso meio, a obra do Senhor está crescendo, Deus está mandando almas, vidas, e também a nossa igreja cada vez mais ficando linda, né? Reformamos ela recentemente, então quero convidar a igreja para poder participar conosco lá também, tá bom? Assim que puder, estejam lá para abrilhantar o trabalho ali juntamente conosco, amém? João capítulo 11, versículo 1 em diante diz assim: Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e da sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. E mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Está enfermo, esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus ele seja glorificado por ele. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde ele estava. Então, depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. E disseram-lhe os seus discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e tornas para lá? E Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disso disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo, ele dorme, mas vou despertar-lhe do seu sono. E disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará a salvo. Mas Jesus disse isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e me alegro por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Quantos podem dizer amém? Amém. Glórias a Deus. Queridos, quando eu estava meditando nesta palavra, esta palavra que Deus colocou ao meu coração, justamente esta frase final, ela saltou aos meus olhos. Uma passagem linda que todos nós conhecemos, mas quando eu li estas últimas frases desta história, eu achei algo um tanto quanto escandaloso de Jesus Cristo, um tanto quanto incrível, incompreensível, quando Jesus Cristo ele olha e diz assim: olha, e eu me alegro que ele tenha morrido.
E ainda por cima ele completa dizendo assim: e eu não estava lá. Diga assim comigo: Senhor, me ajuda a entender os teus propósitos e a lidar com Lázaro da minha vida. Amém. Meus irmãos, eu quero que os irmãos comecem com esta frase, a introdução desta mensagem. Eu quero que você guarde bem esta frase que eu vou dizer agora. Jesus Cristo, ele só chega quando Lázaro, ele morre. Jesus Cristo, ele só chega quando Lázaro morre. Eu e você precisamos identificar quais são as áreas das nossas vidas que precisa morrer para Jesus Cristo chegar e fazer o milagre da ressurreição acontecer. Eu e você, nós precisamos identificar quais são as áreas das nossas vidas que nós precisamos permitir que ela morra, para que Jesus Cristo chegue e ressuscite. Eu não estou dizendo a morte física, não. Eu estou dizendo daquela área, daquela situação, daquela causa, que você há tanto tempo está clamando, está lutando, pedindo a Deus uma resposta e quem sabe uma cura, que Jesus Cristo não quer trazer a cura, o que Ele quer trazer para mim e para você é a ressurreição. Por quê, pastor? Porque para Deus só começa, entenda isto, só começa para Deus quando termina para nós. Quando você sai do controle daquela situação, quando você está determinado a entregar para Deus, Deus, eu não encontro mais respostas, eu não estou encontrando mais esta solução, então está nas mãos do Senhor, é aí que Deus vai começar a agir. Aleluias. A palavra de Deus nos diz que Deus, Ele vê o fim das coisas antes do início delas. Inclusive a Bíblia deles, dos judeus, é lida de trás para frente. Deus, Ele vê o final das coisas antes do início delas. O que é que isso significa para nossas vidas? Qual é a explicação, meu irmão? Essa situação que você está passando, fica tranquilo, porque Jesus, Ele já sabe o final dela. Você não conhece o dia de amanhã, mas Deus, Ele já conhece o depois de amanhã sobre a sua vida. Aleluias. Qual que é o problema, pastor? O problema é que eu e você, nós preferimos ficar segurando o problema. Nós preferimos ficar no controle da situação. Nós preferimos Lázaro, por que não dizer, na UTI de uma esperança que está demorando para acontecer, do que Lázaro no sepulcro, onde o milagre vai acontecer. Eu vou repetir essa frase. Nós preferimos o Lázaro na UTI, de uma esperança que é demorada, do que ele no sepulcro, aonde o milagre vai acontecer. Aleluias. A tal ponto que nós controlamos tanto a situação. Este é o problema de todo ser humano, né? Já percebeu? Nós queremos estar a par de tudo, queremos até ensinar a Deus a resolver os nossos problemas. Não pedimos a permissão para Ele em muitas situações das nossas vidas. As coisas vão acontecendo, o desenrolar vai vindo, os problemas vão aumentando e chega até um ponto em que você fala uma coisa que é inacreditável. Qual é, pastor? Ah, Deus, esse problema chegou a tal ponto que agora é só Deus para resolver. Sim ou não? Mas então quer dizer que Deus nunca esteve no controle da situação? Precisou chegar
há um ponto em que as coisas você não consegue mais ter o controle, você usar esta expressão, agora é só Deus. Mas é bom quando chega nas mãos de Deus, aleluias, porque quando chega na mesa de Deus, quando chega nas mãos de Deus, é aí que vem a solução para os nossos problemas. Aqui, meus irmãos, nós estamos vendo uma história na qual Jesus Cristo, a Bíblia nos fala que Ele está saindo de uma festa chamada festa da dedicação, ou a festa da purificação. Que festa era esta, pastor? Era uma festa que no passado um rei Antíoco, o Epifânio, ele adentrou ao santuário, atacando a Jerusalém. Quando ele adentra aquele templo, ele, para profanar o templo de Deus, ele vai e pega uma porca e oferece como sacrifício. O tempo se passa, outros impérios vieram, derrotaram, arrancaram aquele dali. Quando em um determinado tempo chegou outro império, os Macabeus, e eles vieram, e para voltar à normalidade, eles purificaram o templo. E a partir daí começou-se a todos os anos celebrar esta festa, que era a festa da purificação, ou a festa da dedicação. E é neste momento em que Jesus Cristo está neste templo, e a Bíblia nos fala que Ele vai sair dali, quando de repente vêm os seus inimigos, os fariseus. Eles vêm para intentar contra Jesus Cristo, o atacam, querem o apedrejar, quando Jesus olha para eles e vai dizer: olha, por qual destes muitos milagres que eu realizei vocês querem me apedrejar? Jesus Cristo olha para eles e eles olham para Jesus Cristo e dizem assim: não é pelos seus milagres, é porque você diz ser enviado de Deus. E Jesus Cristo, para provocar ainda mais a ira daqueles homens, lembra aos irmãos, já adianto, que este foi o último milagre que Jesus Cristo iria realizar na face da terra, a ressurreição de Lázaro. Eles olham para, quando Jesus olha para ele e provoca novamente, agora a Bíblia vai dizer que a raiva deles aumentou, e agora sim eles quiseram o matar. Foram para cima de Jesus Cristo, quando então ele precisou fugir daquela cidade e vai para distante de Jerusalém. A Bíblia nos fala que ele vai a uma distância, porque ele está sendo agora perseguido, ele está sendo ameaçado de prisão e consequentemente a morte. Paralelo a isto, em uma cidade pequena, agora sim, perto de Jerusalém, uma cidade chamada Betânia, existe uma família que a Bíblia nos mostra que tinham 3 pessoas. A Bíblia conta que existiam ali uma mulher chamada Marta, uma mulher chamada Maria e o seu irmão Lázaro. A Bíblia vai dizer, e os historiadores também completam, dizendo que esta família era uma família muito abastada, era uma família que dizem que cuidavam de olivais e eram produtores de azeite. Era uma família também abastada, porque apenas as ricas famílias tinham um sepulcro nas suas casas. E a Bíblia vai dizer que esta família de Betânia, eles eram amigos de Jesus Cristo. Diga comigo, amigos de Jesus. Eles não eram apóstolos, eles eram amigos. O que você quer dizer com isso, pastor? Muito mais do que títulos, entenda bem, muito mais do que títulos que nós temos em nossas vidas, o que mais Deus procura é intimidade com Ele. Aleluias. E aí, pastor? Eles eram amigos de Jesus. E como eu disse, tudo que indica na Bíblia Sagrada, quando nós vamos lendo aqui, nós vamos perceber que provavelmente
Marta, ela era a líder daquela casa. Todas as vezes que você vai ler as histórias da Bíblia Sagrada, primeiramente vai colocar ela à frente da sua família. Então, eles eram uma família abastada, eles eram pessoas muito ricas. Jesus Cristo tinha total liberdade para chegar até eles. Sim, pastor, não era à toa que Jesus Cristo ele ia para almoçar na casa deles, e logo atrás de Jesus Cristo era ele mais 12. Já pensou a alegria de chegar alguém na sua casa que você tanto ama, só que com ele mais 12 pessoas? É uma alegria. Mas Jesus Cristo, ele tinha essa liberdade. Mas tem uma coisa, os amigos de Jesus, eles também têm problemas. Diga comigo, os amigos de Jesus também têm problemas. Qual que era o problema aqui, pastor? Era uma enfermidade, mas era uma enfermidade grave, de um dos amigos de Jesus Cristo. Uma enfermidade que os historiadores falam que foi algo que aconteceu do nada, algo que foi fulminante. Alguns dizem que foi um ataque fulminante na vida dele. Então eles tinham um problema a resolver. Quando Marta olha para um dos seus servos e fala para ele: vai até a procura de Jesus, acha o nosso amigo e conta para ele que o nosso irmão está numa enfermidade pesada e ele vai morrer. Mas também dizem que quando este homem ele sai da casa, ele era servo. Dizem alguns, como eu disse, Jesus era o último milagre que ele iria realizar aqui. Ele iria morrer logo na sexta-feira. Alguns historiadores dizem que era no dia de domingo este episódio. Quando ele falou: saia daqui da nossa casa e vai até Jesus Cristo, chama ele para vir rápido aqui, para nos socorrer. Ele sai, e a distância que ele estava até Jesus Cristo demorava mais ou menos um dia de viagem. Agora presta atenção no que eu vou dizer aqui. Versículo 3 diz: e mandaram-lhe, pois, suas irmãs a dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Aí a resposta de Jesus no versículo de número 4: olha, meu filho, fica tranquilo, porque a doença de Lázaro não é para a morte, a doença de Lázaro é para a glória de Deus. Presta atenção aqui, irmãos. Pensa bem, aquele homem ele demorou mais ou menos um dia de viagem. Ele chega até Jesus Cristo, ele ouve esta frase de Jesus Cristo: fica tranquilo, porque não é para a morte, é para a glória de Deus. Mas aí, quando aquele homem ele retorna até a sua casa para contar a notícia, ele chega para Maria e para Marta: fiquem tranquilas, porque Jesus Cristo, aquele que cura, aquele que faz o milagre acontecer, ele disse que não é para a morte, é para glorificar a Deus. Só que tem um problema. Olharam para ele e falou assim: como é que é? Ô meu filho, mas ele já morreu, ele demorou muito tempo para chegar. O que Marta e Maria devem ter pensado? Não é possível, Jesus deve estar enganado. Já viu aquelas vezes que Deus fala com você e parece que as promessas que Ele fez, depois daquilo que Ele falou com você, parece que tudo acontece ao contrário? Mas não foi Deus quem falou, meu irmão? Ah, pastor, mas então Jesus se enganou. Jesus jamais se engana. Mas se coloca no lugar daquelas pessoas, daquele homem principalmente que era servo.
Jesus se enganou, não, ele está mentindo, não é possível o que ele está falando. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, todas as vezes que Deus falou com você, independente da situação que tenha acontecido, fique com a palavra que Ele te deu. Acalma o teu coração, lança sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Porque a Bíblia fala assim que Deus, Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Ele disse assim, olha, os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Aleluias. Então para de murmurar, irmão, passa por esta prova. Deus está no controle de todas as coisas. Aleluias. Eu estava me lembrando, quando eu estava meditando nesta palavra, que quando nós voamos, é interessante, né? Toda vez que você está voando de avião, lá de cima você escuta assim, olha, dentro de tantos minutos o avião irá pousar. O avião não vai pousar de uma vez, não. Ele não vai chegar assim, olha, estou chegando e já pousei, não. O planejamento do voo demora em média de 20 a 25 minutos para acontecer. É tudo organizadinho, é tudo preparado para chegar bem. Mas aí muitas das vezes acontece algo que já aconteceu conosco. Pastor Carlos já deve ter vivido isso também, de que quando você está descendo, de repente, o avião toca no chão, e lá no meio da pista vem alguns animais que querem atravessar, e rapidamente o piloto ele tem que jogar a manete toda para frente, colocar toda a potência no motor e arremeter. E aquilo, irmão, muitas das vezes você tem o seu planejamento. Eu me lembro que eu estava chegando uma vez meia-noite num local e já estava tudo certinho para o dia seguinte. Iria atrasar tudo. Falei, oh Deus, amém. Mas meus irmãos, eu me lembrei disso porque a demora, porque às vezes quando ele sobe ele tem que reprogramar tudo de novo. Tem que fazer todo o planejamento de voo, de pouso. Mas entenda uma coisa, muitas das vezes Deus demora para fazer na sua vida. Ele permite a demora acontecer, mas para que quando aconteça, você chegue bem no local que Ele tem preparado para você. Entenda uma coisa, meus irmãos, os fatos que acontecem na sua vida, eles não anulam a promessa de Deus. Não é porque Ismael veio, meu irmão e minha irmã, que Isaac não vai nascer, não. Porque o filho da promessa ainda é Isaac. Não é porque Faraó está impedindo o povo de sair do Egito. Vai demorar. Oh Deus, mas o Senhor não disse que ia sair. Ou melhor, Deus não falou para ele que Faraó iria ficar impedindo ele de sair, não. Ele só falou, vai, porque eu estou falando que o meu povo vai sair do Egito. Fica apenas com aquilo que eu te falei, meu filho. Então vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim, meu irmão, cala a boca quando você não estiver entendendo. Não coloque a mão naquilo que você não está compreendendo. Aleluias. E entenda uma coisa, meu irmão, em toda dor existe um propósito. Há um escritor, um psicólogo, que ele fala que a dor, ela é pedagógica. O salmista, Salmo 119, versículo 71, ele fala assim, olha, Senhor, foi-me bom ter sido afligido, porque por causa disso eu aprendi os teus estatutos. Mas qual que é o problema, pastor? O problema é que hoje em dia a gente vê uma geração de pessoas que é muito dolorida, né? É muito mimimi, qualquer problema que acontece, qualquer situação que vem, a pessoa joga a culpa, ou melhor, joga a culpa não, irmãos, dá mérito para o diabo. Pastor, como assim?
Ah, é o diabo que está fazendo isso. Ah, é o diabo que está permitindo isso. Está acontecendo isso, quando na verdade muitas das vezes é Deus quem está permitindo acontecer na sua vida, porque Ele quer algo maior para você. Olha o que Jesus falou no versículo 15, ó. E eu me alegro por amor de vocês, de que eu não estivesse lá. Eu estou feliz, porque eu não estava lá. Por quê? Porque se eu estivesse lá, o milagre não seria do tamanho como eu estava planejando. O meu planejamento era o milagre ser muito maior do que aquilo que eles estavam esperando. Então entenda uma coisa, meus irmãos, o que Deus está querendo dizer para nós aqui. O milagre que Deus quer fazer na sua vida é muito maior do que aquilo que você está pedindo. Então passe por esta prova dando glória a Deus, né? Vou passando por esta prova dando glória a Deus. É fácil? Não é, mas é um propósito de Deus. Romanos 8:28 diz aquilo que todos nós conhecemos: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Aleluias, aleluias, aleluias. Vamos correr aqui, glórias a Deus. O episódio diz que Davi, em dado momento, a Bíblia vai falar que ele estava sendo perseguido pelo seu filho, seu próprio filho Absalão. A palavra do Senhor fala que não bastava o seu filho estar perseguindo, porque queria tomar o lugar do seu pai. No meio do caminho aparece ainda uma outra pessoa chamada Simei, e pega algumas pedras e começa a jogar em Davi, e começa a o amaldiçoar. Começa a proferir palavras de maldição sobre a vida de Davi. Quando um dos homens de Davi olha para ele e fala assim: majestade, rei, permita que eu vá até aquele homem, aquele incircunciso, aquele cachorro. Ele usa essa expressão: permita que eu vá até aquele cachorro e corte a cabeça dele. Davi simplesmente olha para ele e fala assim: não, meu filho, fica tranquilo, porque Deus em todo o tempo Ele está contemplando a minha aflição, e no momento certo Ele vai trazer a bênção sobre a minha vida. Então nesta noite, meu irmão, fica tranquilo com essa prova que você está passando. Dê glória a Deus, louve ao nome santo de Jesus, porque esta aflição que você está vivendo tem um propósito maior, e as bênçãos de Deus são declaradas sobre a vida daqueles que permanecem fiéis até o fim. Então há propósito na dor que você está passando. E por fim, Deus, Ele tem o tempo certo de agir. Deus, Ele faz o milagre na vida dos seus filhos acontecer na hora que Ele quiser. Sabe qual que é um dos maiores problemas que nós temos, meus irmãos? Um dos maiores problemas que temos não é o crer. Já percebeu isso? Nós cremos que Jesus faz, nós cremos. Mas qual que é o maior problema? O problema é nós esperarmos. Aqui está este homem, Lázaro está doente. Como eu disse, foi a viagem daquele homem, leva a informação para Jesus. Jesus fala assim: fica tranquilo, eu vou no tempo que eu quiser. Ele fica mais 2 dias esperando, e depois demora mais um dia para chegar. É por isso que se passam 4 dias. Tanto é que quando chega até aquela casa, Marta chega para ele e fala assim: agora não adianta mais nada, porque agora ele já morreu. Agora já é tarde, Jesus. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você aqui nesta noite, meu irmão, minha irmã. Aquilo que você está pedindo tanto para Deus e está esperando,
É tarde para quem? É tarde para você ou é tarde para Deus? Porque quem ainda permanece no controle de todas as coisas, e inclusive do tempo, ainda é Deus. Ele olha para Isaías e ele fala assim, Isaías capítulo de número 38, dá uma olhada lá depois para você verificar. Olha, Isaías, independente daquilo que já tenha passado, daquilo que já tenha acontecido, ele fala assim, olha, eu vou fazer o sol retroceder, eu vou fazer o sol voltar, eu vou fazer o tempo voltar. Não é a mesma coisa que ele disse lá em Joel também? Eu vos restituirei, eu farei voltar o tempo que foi consumido pelo gafanhoto. Então, meu irmão, entenda uma coisa, se Deus quiser inclusive voltar o tempo para fazer acontecer na sua vida, Ele faz. Então eu não sei o que é que está acontecendo com você, o que é que está passando na sua vida. Deus manda dizer para você, meu filho, minha filha, Deus vai fazer acontecer. Aleluias, aleluias, aleluias. Ele é poderoso para mexer até no tempo. Eu vou repetir isto. Parece impossível, mas Deus, Ele faz acontecer. Depois de 4 dias, Ele chega. E detalhe, contra a vontade dos discípulos. Não, Jesus, não vai lá não, porque o Senhor vai ser apedrejado. Porque Jesus estava sendo perseguido. Mas Jesus, ele tinha um propósito. E as circunstâncias que acontecem nas nossas vidas não podem atrapalhar o propósito que Deus tem para realizar. Eu vou porque eu tenho algo para fazer. Aleluias. E por que Jesus demora esses 4 dias, pastor? Vocês vão entender lá no final. Porque esse milagre não era para ser apenas para algumas pessoas virem, não. Porque Jesus queria manifestar a sua glória para os fariseus, para aqueles que queriam matar ali. Jesus queria manifestar a sua glória. E às vezes a gente quer que Deus faça as coisas acontecer para nós manifestar a nossa glória. A glória nas nossas vidas. Já percebeu isso? Às vezes a gente fica falando para Deus, Deus faz acontecer isso daqui, e quando acontece a gente se exalta. Quando Deus nos usa para operar um milagre, uma maravilha, a gente se exalta. E quando Ele fala, não, toda a glória ainda pertence a Deus. Eu me lembro do testemunho de um pastor, que ele estava contando, um pastor missionário, que ele disse assim, olha irmãos, eu estava no campo missionário, ele não falou quanto tempo ele estava lá, mas ele disse que por aproximadamente 5 anos ele pediu para Deus mandar uma alma para ele, e Deus não mandava. Ele lutava, ele pregava, ele ia fazer visita, ele fazia de tudo para ganhar vidas para Jesus e nada dava certo. Mas aí um dia alguém chegou para ele e falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, tem uma mulher, uma senhora, bem de idade, e o filho dela é um dos homens mais importantes aqui desta cidade. É muito provável que se o Senhor for lá, ela está muito enferma, e muito tempo enferma. Vai lá, é muito provável que se o Senhor for, e o milagre acontecer, já passou o macumbeiro, já passou o satanista, já passou o espírito, já passou de tudo lá. Quem sabe Deus, através da sua vida, pastor, pode fazer um milagre acontecer, e a família dele é grande, e eles vão todos se converter. Aquele homem falou, eu vou. Ele disse que ele jejuou por 1 semana. E o dia chegou, quando ele vai até a casa daquela mulher. Ele chega na casa daquela mulher, chama toda aquela família, por gentileza, fiquem do lado de fora, deixa só eu e ela aqui dentro, porque eu vou orar. Ele adentra até aquele local. Ele olha para cima e fala assim, Deus, eu estou toda essa semana intercedendo, jejuando, para o Senhor fazer um milagre. Eu preciso de gente na nossa igreja. Faz o milagre acontecer, Jesus. E ele disse que ele começou a orar para aquela mulher, e ela estava se mexendo. E de repente, ele orando, aquela mulher faz assim.
Ele olha para ela e diz: Senhor, misericórdia, isso não está acontecendo comigo agora. Não, Senhor. E ele disse que ele orou novamente, para piorar a situação, começou a sair secreção dela. E ele desesperou, olhou para um lado, olhou para o outro, falou: meu Deus, como assim o Senhor permite isso na minha vida? E ali ele se levantou, olhou para o lado, falou: agora eu vou fugir daqui, porque estou perdido. Olhou para a janela, estava com grade, não tinha como fugir. Mas de repente ele falou assim: o único jeito é sair pela porta mesmo e ir embora, e já era. E aí ele disse que abriu aquela porta e de repente o netinho estava lá, olhou assim e gritou bem alto: ih, a vovó morreu! Ele vai embora de cabisbaixo, não fala para ninguém, vai para a sua casa. E ele disse que ficou por uma semana mais ou menos, falou assim: olha, ou melhor, 2, 3 meses. Ele disse que ele não quis mais saber de ir para a igreja, de orar, de falar com Deus. Quando de repente, em um belo dia ele está no campo olhando, e Deus fala no coração dele assim: meu filho, deixa eu te fazer uma perguntinha. Para quem seria a glória caso eu tivesse operado o milagre ali? Ele disse assim: Senhor, é claro que seria a sua glória. E aí a voz respondeu para ele: então por que você está se preocupando se a glória era para mim? O problema é meu. Você queria a glória para você? Mas depois disso ele disse que foi embora para a sua casa e passou uma semana ali ainda esperando e não entendendo o porquê. Quando de repente ele estava sentado na frente da sua casa, chega uma caminhonete e de dentro dela sai um homem que era o filho daquela mulher. Vai em direção a ele, e quando ele se deu conta, já não dava mais tempo de fugir. Ele, tremendo de medo: pois não, tudo bem e tal, tudo. Pastor, eu vim aqui porque eu queria te contar uma coisa. Eu estava há muito tempo orando, pedindo a Deus para que Deus tirasse toda essa dor da minha mamãe. Eu estava pedindo uma solução para Deus, o Deus que eu não sabia quem é que poderia resolver. E eu pedi para Deus assim: Senhor, por favor, leva a minha mamãe. E Deus usou você para ir até a minha casa. E Ele fez conforme aquilo que era o desejo do meu coração e toda a minha família. Então entenda uma coisa, meu irmão: independente do tempo em que Deus está esperando para chegar na sua vida, Ele vai chegar e vai fazer acontecer. Ele chega ali para nós finalizarmos. É muito provável que a tradição falava que até 3 dias o morto, para os judeus, ele tinha a chance de ressuscitar. Era extremamente raro, mas eles acreditavam que até o 3º dia havia esperança. É por isso que Jesus esperou 4 dias. Por quê? Porque a partir do 4º dia, lá de Jerusalém, e eles eram uma família muito conhecida, vinham todos os líderes para poder dar as condolências, os sentimentos. E aí Jesus Cristo no 4º dia aparece ali. Marta deve ter deixado alguém esperando, porque ela sabia que Jesus estava sendo perseguido. Manda alguém ir lá, olhar para ele, chamar. Vai de fininho até ele, olha para ele e fala assim: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão, ele não teria morrido. Ô minha filha, fica tranquilo, porque ele vai ressuscitar. Sim, Jesus, eu sei que ele vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Em outras palavras: Senhor, nós vamos nos ver na glória. Mas repito, Jesus não queria segredo aqui, Ele queria manifestar para as outras pessoas. E olha só, Jesus Cristo chega até a frente de todos aqueles que ali estavam, e a Bíblia fala assim: Jesus manda: removam a pedra. Marta olha para ele: tem certeza, Jesus? Como assim? Já passou os 4 dias aqui. Remove a pedra.
A Bíblia fala que tiraram a pedra, versículo 41. E logo em seguida, Jesus ele levanta os olhos para o céu e ele diz assim: Pai, graças te dou por me haveres ouvido, porque o Senhor me ouviu. Versículo 42, eu bem sei que tu sempre me ouves, mas eu disse isto por causa, Senhor, da multidão que está aqui ao meu redor. Eu queria que todos eles vissem, para que creiam que tu me enviastes. Fica de pé, meus irmãos, por gentileza. Aleluias. Posso orar? Eu quero fazer uma oração aqui para a igreja, junto aos irmãos. Eu quero que você feche os seus olhos, por gentileza. Deixa eu dizer para você que nesta noite há esperança para você. Independente do tempo que tenha passado, se você perdeu as esperanças, se você já morreu com aqueles sonhos, com aquilo que você tinha, Jesus Cristo está aqui nesta noite para ressuscitar a você. Aleluias. Faça a sua oração, feche os seus olhos, fala com Deus aí nesta noite. Coloca nas mãos de Jesus aquilo que você há tanto tempo já perdeu as esperanças, aquilo que você fala para Ele assim: Senhor, eu já não quero mais saber disso, eu não acredito mais que possa acontecer. Aqui nesta noite Deus manda dizer: meu filho, acredita. Continua depositando a sua fé nele. Continua acreditando que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede, aquilo que você pensa. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho.